Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 111. Tobirama, devo admitir, você fez um progresso significativo. A expressão de Madara ficou um pouco séria. Elogios eram raros, mas agora ele reconhecia a força de Tobirama. Mas, tudo isso é inútil. Em um instante, uma aura avassaladora emanou de Madara, sufocando o campo de batalha. As 4 enormes espadas de chakra empunhadas por seu Susanoo expandiram-se rapidamente em tamanho antes de cortarem ferozmente a terra. 4 arcos de energia azul rasgaram o chão, destruindo videiras, raízes e tudo que encontrava pela frente. Os clones aquáticos de Tobirama foram destruídos num piscar de olhos. Num raio de centenas de metros, o terreno foi reduzido à desolação sob o ataque implacável de Madara. Toda a criação pareceu silenciar naquele momento. Antes que a destruição pudesse engolfá-lo, Tobirama conjurou uma barreira de água, bloqueando o ataque de Madara bem a tempo. Mesmo assim, as ondas de choque fizeram sua armadura peitoral vibrar ruidosamente sob a força. No entanto, sua expressão permaneceu inabalável. Na verdade, Tobirama quase pareceu divertido. Madara era muito forte? Não, muito pelo contrário. O Chi Madara era fraco. A partir das flutuações do chakra de Madara e do poder por trás de seus ataques de Susanoo, Tobirama deduziu a verdade. O domínio de Orochimaru sobre a técnica Edo Tensei ainda era imaturo naquele momento. Este Madara, ressuscitado anos antes da linha do tempo original, possuía apenas cerca de 80% de sua força original. Mais importante, Madara ainda não havia usado nenhuma habilidade ligada ao Rinnegan. Talvez ele estivesse se segurando, mas Tobirama suspeitava do contrário. Era provável que Madara não conseguisse utilizar o Rinnegan. Kabuto pode ter criado um corpo para Madara que pudesse usar o Rinnegan, mas Orochimaru claramente não tinha a mesma habilidade. Com essa percepção, a confiança de Tobirama aumentou. A vitória estava próxima. Este Madara, na melhor das hipóteses, era apenas um oponente excepcional de nível Kage. Sem mais palavras, Tobirama levantou lentamente a cabeça. Marcas escuras apareceram ao redor de seus olhos quando seu modo sábio foi ativado. Os olhos aguçados de Madara reconheceram imediatamente a transformação. Embora surpreso por Tobirama ter dominado o modo sábio, suas mãos se moveram sem hesitar. Um dos 4 braços do Susanoo se libertou, e uma enorme esfera de chakra Magatama, semelhante a um Sharingan, formou-se em sua mão. Com um movimento rápido, ele arremessou a esfera como uma shuriken. O ar gritou quando Yasaka Magatama o atravessou, avançando em direção a Tobirama. Com um clarão de luz azul, Tobirama desapareceu de sua posição. O Yasaka Magatama caiu no chão, criando uma explosão ensurdecedora que abalou o campo de batalha. Enquanto Tobirama se teletransportava usando a técnica do deus voador do trovão, o Sharingan de Madara examinava os arredores, pronto para captar o menor sinal de movimento. 2 sons agudos de assobio cortaram o ar quando um par de kunai, marcadas com os selos do deus voador do trovão, foram arremessadas contra Madara de ângulos diferentes. Os lábios de Madara se curvaram em um leve sorriso. A kunai abaixo foi destruída por um golpe da espada do Susanoo. Acima, Tobirama apareceu no local da segunda kunai, com uma lâmina giratória de água condensada em sua mão. Atacar quando o inimigo acha que venceu? Esse truque está ultrapassado, Tobirama. Ou você acha que eu seria tão descuidado quanto Izuna? A expressão de Madara escureceu de raiva, e as lembranças de seu irmão alimentaram sua ira. O braço do Susanoo se torceu com uma velocidade estonteante, agarrando Tobirama com seu aperto enorme. Enquanto Tobirama lutava contra o punho do Susanoo, Madara não perdeu tempo. Com um simples pensamento, o aperto se intensificou e esmagou o alvo. No entanto, não havia sinal de que os fragmentos do Edo Tensei estivessem se quebrando, apenas um pouco de água escorrendo da mão do Susanoo. Um clone de água. No ar acima, Tobirama se lançou em direção a Madara, suas asas de chakra formando uma linha reta atrás dele. A força bruta de sua queda o transformou em um projétil mortal. No entanto, Tobirama sabia que a lendária defesa do Susanoo não vacilaria apenas contra a velocidade bruta. Assim, seu ataque incorporou uma nova arma, uma broca giratória de água repleta de sei de chakra, comprimido ao seu limite máximo. Arte sábia, liberação de água, lâmina espiral de água. A broca d'água girava a impressionantes 3.600 rotações por segundo, criando um vórtice profundo e ameaçador em sua ponta. O ataque prometia penetração absoluta, o suficiente para transformar até diamantes em pó. Madara pressentiu o perigo iminente, mas se viu uma fração de segundo tarde demais. O golpe de Tobirama acertou as costas do Susanoo. O impacto inicial foi estranhamente silencioso. Então, a lâmina espiral de água começou a perfurar a armadura do Susanoo, causando rachaduras que se espalhavam como uma teia de aranha. Impressionante! Os olhos de Madara se estreitaram, um brilho de respeito em seu olhar enquanto o ataque se aproximava de seu rosto. Você ganhou o direito de ver todo o meu poder, Susanoo. Com um rugido, o Susanoo se curou instantaneamente, repelindo com força a broca d'água. A forma parcialmente humanoide expandiu-se com pernas brotando e musculatura crescendo. Uma armadura demoníaca cobria sua estrutura, enquanto um par de olhos vermelhos brilhantes ardia ferozmente dentro de seu capacete. O Susanoo perfeito, totalmente desenvolvido, erguia-se imponente sobre o campo de batalha. A terra tremeu, as montanhas tremeram e até o ar pareceu congelar sob sua presença. Com um movimento rápido, o Susanoo perfeito sacou sua lâmina enorme.
Um único golpe lançou um arco de energia cortando a terra, destruindo uma floresta inteira criada por suas técnicas anteriores de liberação de madeira. O corte devastador não cessou até que rachou o topo de uma cadeia de montanhas. Os olhos de Tobirama se estreitaram, um lampejo de inquietação cruzou seu rosto normalmente composto. Mesmo sabendo do poder destrutivo do Susanoo perfeito, testemunhá-lo em primeira mão foi uma questão completamente diferente. Esta não era como a versão defeituosa usada por Itachi. O Susanoo de Madara era real, uma força divina que outrora fora igual ao poder de Hashirama. Do alto de sua imponente criação, Madara se dirigiu a Tobirama, sua voz carregando uma mistura de admiração e arrogância. Tobirama, você é impressionante. De certa forma, você quase alcançou Hashirama. Como recompensa por reacender minha paixão pela batalha, usarei o poder supremo deste Sharingan, para destruir você completamente. Capítulo 112. Este é o poder supremo do Sharingan dos Uchiha, a terceira força, Susanoo. De pé sobre o majestoso Susanoo, Uchiha Madara lançou um olhar presunçoso para Senju Tobirama, que parecia hipnotizado por sua grandiosidade. Em um momento incomum de generosidade, Madara elaborou ainda mais. Para agradecer por reacender um pouco do meu espírito de batalha entorpecido, como um sinal de gratidão, usarei este Susanoo para acabar com você. Olhando para Tobirama, que parecia tão insignificante quanto uma formiga diante do poder imponente do Susanoo, os lábios de Madara se curvaram em um sorriso sinistro. Vamos, Tobirama. Mostre-me o poder da sua liberação de madeira. Eu farei entender o abismo que existe entre você, eu e Hashirama. Confiante e imparável, este era Uchiha Madara. Admirando a beleza destrutiva do Susanoo, Tobirama saiu do transe e respondeu sem hesitar. Eu já disse isso antes. Derrotar você não exige que eu use o poder do meu irmão. Liberação de água, mar revolto. Estilo água, gigante aquático. Em um instante, uma torrente colossal de água irrompeu, inundando a área até os joelhos do Susanoo de corpo inteiro de Madara. Tobirama manipulou rapidamente a água, condensando-a em uma figura humanoide imponente, um gigante aquático meia cabeça mais alto que o Susanoo. Enrolado no pescoço do gigante aquático estava um dragão aquático serpenteante, com a cabeça baixada, rugindo para Madara. Você continua me surpreendendo, Tobirama. Ao ver a construção aquática rivalizando com seu Susanoo em tamanho, a expressão de Madara se transformou em um sorriso maníaco, seu espírito de luta totalmente inflamado. O colossal Susanoo, empunhando uma lâmina enorme, avançou sob o comando de Madara. Do outro lado, Tobirama permaneceu inabalável. O gigante aquático conjurou uma lâmina de gelo e avançou para enfrentar o ataque de frente. O dragão aquático enrolado também saltou para a frente. Estrondo. O choque dos titãs abalou a terra. Os violentos tremores se espalharam, atingindo até mesmo Uchiha Itachi e Orochimaru, que estavam a quilômetros de distância, fazendo com que suas expressões mudassem. Estrondo. O som penetrante da lâmina de gelo, colidindo com a lâmina de chakra do Susanoo, reverberou pelo campo de batalha. Fragmentos de gelo voaram em todas as direções, mas correntes de água rapidamente se uniram para reparar as lacunas em uma velocidade visível. O Susanoo de Madara inicialmente levou a melhor, mas a interferência do dragão de água o forçou a abandonar uma oportunidade ofensiva perfeita. As duas figuras colossais recuaram momentaneamente, apenas para atacar uma a outra novamente no momento seguinte, iniciando o segundo round de combate. Clang, clang, clang. Susanoo e o gigante aquático trocavam golpes implacáveis como gladiadores em uma arena, suas armas colidindo com uma força incrível. Ataques puramente físicos não seriam suficientes para determinar um vencedor. Ambos os combatentes foram ressuscitados no Edo Tensei, com suas reservas de energia efetivamente infinitas. Se não fosse controlada, essa batalha poderia durar uma eternidade. Hahaha. Venha, Tobirama, continue dançando. Madara se deleitou na batalha, emocionado com a ferocidade inesperada de Tobirama. Ele presumiu que Tobirama recorreria à sua técnica exclusiva do deus voador do trovão para se envolver em táticas tediosas de bater e correr. Tal batalha o entediaria. Mas Tobirama havia ido além, entregando um desafio digno. Esse combate cru e desenfreado. Era assim que uma batalha entre homens deveria ser. Se ele tivesse um corpo vivo e respirando novamente, a emoção seria ainda maior. Em algum momento no meio do confronto, a visão de Madara sobre Tobirama começou a mudar ligeiramente. A resposta de Tobirama foi sucinta. Bir. O gigante aquático ergueu um braço, convocando o dragão aquático para se enrolar nele. Quando os dois colossos se chocaram novamente, o dragão aquático se libertou, investindo contra a cabeça do Susanoo com sua boca aberta. A mente de Madara acelerou. As asas do Susanoo se abriram, impulsionando-o para o céu para escapar do ataque. Em um único movimento, sua lâmina partiu o dragão aquático em dois. Mas Madara havia calculado mal. Rugido. Com um grito ressonante de dragão, o dragão de água decepado evaporou em névoa, escapando da lâmina. A névoa se reformou em um instante, o dragão de água emergindo novamente para se enrolar em volta da lâmina do Susanoo, sugando seu chakra. Aproveitando a oportunidade, Tobirama ordenou que o gigante aquático atacasse. Com um golpe diagonal, ele lançou o Susanoo cambaleante do céu para o chão com seu brilho diminuindo. Mas Madara era implacável. Com uma onda de luz carmesim emanando de seus olhos, ele reabasteceu o poder do Susanoo, livrando-se do dragão d'água e retornando à luta. De novo. A voz de Madara tinha um tom arrepiante enquanto Susanoo conjurava lâminas gêmeas de chakra.
Suas asas se abriram e ele se lançou contra Tobirama com uma velocidade estonteante. O gigante aquático levantou sua lâmina de gelo para parar os ataques duplos, mas a força bruta pressionou seus pés no chão, criando crateras profundas. Sob o ataque implacável, a lâmina de gelo começou a se estilhaçar. Sua velocidade de regeneração não conseguiu acompanhar o dano. Rachadura. Com um som agudo, a lâmina de gelo se estilhaçou completamente, deixando o gigante aquático vulnerável. Os olhos de Madara brilharam de excitação enquanto as lâminas gêmeas do Susanoo desciam. No último momento, o gigante aquático levantou os braços, agarrando as lâminas com as mãos nuas. Mesmo assim, as espadas de chakra continuaram a cortar suas palmas, aproximando-se da cabeça de Tobirama. Tobirama, você ainda se recusará a usar o poder de Hashirama? Apesar de o gigante aquático ser mais alto que o Susanoo, ele agora se ajoelhou sob o peso. De sua posição elevada, Madara zombou de Tobirama, provocando-o. O gigante aquático tremeu, mas Tobirama permaneceu calmo, exalando um ar de determinação inabalável. Madara, direi isso uma última vez. Derrotar você não requer o poder do meu irmão. A paciência de Madara se esgotava. O desafio constante de Tobirama era uma afronta direta ao seu orgulho. O Susanoo o pressionou com mais força, e o chão sob eles rachou sob a pressão. Finalmente Tobirama agiu. Seus olhos escureceram com marcas sábias. Arte sábia, estilo água, técnica do abismo fantasma. Naquele instante, o chakra sábio armazenado por Tobirama surgiu. O gigante aquático explodiu com um poder renovado. Em um movimento rápido, estilhaçou as lâminas do Susanoo e se expandiu a uma altura sem precedentes, perfurando as nuvens. Dezenas não centenas de dragões aquáticos se enrolavam em volta do gigante como cordas, rugindo em uníssono. As mãos de Tobirama se moveram e os dragões aquáticos se libertaram, descendo sobre Susanoo como uma maré incontrolável. Os olhos de Madara se arregalaram por um breve momento antes que seu Susanoo conjurasse duas novas lâminas, cortando os dragões que se aproximavam com uma velocidade surpreendente. Mas eram muitos. Um deles passou e cravou suas presas na cabeça do Susanoo. Rugido. Mais energias surgiram, envolvendo Susanoo completamente e drenando seu chakra a uma velocidade alarmante. A construção colossal escureceu ainda mais, e fraturas se formaram em sua superfície. Madara lutou bravamente, mas o grande volume de dragões aquáticos o esmagou. Estrondo. Susanoo se desintegrou no nada, seu chakra esgotado. Madara estava em pé no meio dos restos de sua criação caída, dragões de água enrolados firmemente em seu corpo, deixando apenas sua cabeça livre. Eu, perdi? Capítulo 113. Uchiha Madara finalmente foi derrotado. Apesar de não poder usar o Rinnegan, o que limitava severamente seu poder, Madara não era de dar desculpas para o fracasso. Tendo perdido para Senju Tobirama, ele aceitou o resultado sem reclamar. Redemoinhos de água se enrolaram firmemente ao redor do corpo de Madara, suprimindo seu chakra completamente. A enorme construção humanoide de água se dissipou lentamente, e as torrentes de dragões d'água se transformaram em uma chuva suave, descendo do céu em gotas esparsas. Tobirama pousou suavemente e seus passos medidos enquanto se aproximava do contido e imobilizado Uchiha Madara. Então, você acredita em mim agora? Parado diante de Madara, os lábios de Tobirama se curvaram em um sorriso fraco e provocador. Ha 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 ha. Tobirama, admito que te subestimei. Parece que você realmente chegou a um nível em que pode ficar lado a lado comigo e com Hashirama. Madara, com a cabeça sendo a única parte do corpo livre das amarras, caiu na gargalhada. Mas então seu tom mudou. No entanto, mesmo que você tenha me derrotado, minha determinação permanece inabalável. O plano Olho da Lua não vai acabar. A placa de pedra alterada, adulterada pelo Zetsu Negro, convenceu Madara completamente de que o Tsukuyomi infinito era a salvação definitiva deixada pelo sábio dos 6 caminhos. Que pena! Tobirama estalou a língua, balançando a cabeça em falsa tristeza enquanto observava a crença inabalável de Madara. Lamentável? E de quem, por favor, você está sentindo pena? Madara retrucou com um olhar penetrante. Você é, claro, um homem enganado, mas completamente inconsciente disso. Tobirama virou as costas para Madara, a chuva encharcando o chão enquanto suas mãos se moviam indistintamente. Um momento depois, várias figuras pálidas e brancas escondidas sob a terra foram arrastadas por correntes de água. Você ao menos sabe disso? Ao ver Tobirama revelar o Zetsu branco escondido no subsolo, o corpo de Madara instintivamente se retesou, apesar da água o envolver fortemente. Ele só conseguiu encará-lo, chocado. Agora não há mais ninguém para nos interromper. Tobirama calmamente cortou o Zetsu branco ao meio antes de relaxar um pouco. A chuva acima espelhava a técnica tigre da chuva à vontade de Nagato, servindo como uma rede sensorial para Tobirama, garantindo que não houvesse perturbações. Madara, deixe-me contar uma história. Tobirama afrouxou as amarras de Madara o suficiente para que ele pudesse levantar a cabeça. Ignorando a curiosidade ardente de Madara sobre como ele havia descoberto o Zetsu branco, Tobirama começou a falar. Há muito, muito tempo, aproximadamente 1000 anos na verdade. Naquela época, o mundo shinobi não tinha chakra nem ninjas. Os responsáveis pela luta eram os samurais. Eu já conheço essa história. Madara interrompeu com um grito. Tobirama estava mesmo tentando lhe dar um sermão sobre história antiga? Não interrompa. Com um olhar penetrante, Tobirama continuou. Um dia, uma mulher vinda de além das estrelas desceu sobre o mundo shinobi. Seu nome era Otsutsuki Kaguya, mais tarde reverenciada como a deusa coelho.
Ela trouxe consigo uma árvore divina, a verdadeira forma do 10 caudas. Kaguya plantou a árvore divina e durante esse tempo, ela deu à luz 2 filhos, Otsutsuki Agoromo e Otsutsuki Amura. Mais tarde, Kaguya consumiu o fruto de chakra produzido pela árvore divina, tornando-se o primeiro humano a possuir chakra e o primeiro Jinchuriki do 10 caudas. Tobirama fez uma pausa para respirar fundo. Você está inventando isso, não é? O tom cético de Madara estava tingido de incredulidade. A menção a alienígenas claramente testou seus limites de credibilidade. Percebendo a expressão duvidosa de Madara, Tobirama não pôde deixar de sorrir. Ele sabia do absurdo da história, mas a verdade da história do mundo Shinobi era mais estranha que a ficção. Paciência. Ouça a história, disse Tobirama com a voz calma enquanto continuava. Após consumir a fruta, Kaguya escravizou a humanidade, lançando um Tsukuyomi infinito que aprisionou inúmeras pessoas em um genjutsu. Aqueles aprisionados foram secretamente transformados em Zetsu branco para servi-la. A menção de Tsukuyomi infinito, Madara tentou intervir, mas uma fina cortina de água selou sua boca, deixando-o sem palavras para protestar. Os 2 filhos de Kaguya acabaram descobrindo suas ações. Guiados por um sapo profético, decidiram se opor à mãe. Esses irmãos não eram crianças comuns. O mais velho, Agoromo, despertou Rinnegan e mais tarde ficou conhecido como o Sábio dos 6 Caminhos. O mais novo, Amura, possuía o Byakugan e se tornou o progenitor do clã Hyuga. Os 2 travaram uma batalha contra Kaguya que durou incontáveis dias e noites. Finalmente, eles usaram os 6 caminhos Shibaku Tensei para selá-la, criando a lua no processo. Os olhos de Madara se arregalaram diante dessa revelação. O sábio dos 6 caminhos criando a lua com Shibaku Tensei era algo que ele já sabia. Mas que a lua continha um ser selado. Isso estava completamente além da sua imaginação. Fazia sentido. Shibaku Tensei era uma técnica de selamento. Sem um alvo, por que o sábio criaria uma lua? Embora as palavras de Tobirama parecessem fantásticas, Madara começou a duvidar de suas próprias convicções. E depois? O que aconteceu depois? Murmurou Madara, sua curiosidade superando seu ceticismo. Agoromo absorveu o 10 caudas, fundou o Ninshu e espalhou os conceitos de chakra e ninjutsu pelo mundo. Amura, com saudades de sua mãe, mudou-se para a lua para viver. Em seus últimos anos, o sábio dividiu o chakra do 10 caudas em 9 partes, criando as bestas com cauda. Se a história terminasse ali, seria um final feliz, mas, infelizmente, não terminou. Tobirama lançou um olhar para Madara, que parecia ter 100 perguntas, mas permaneceu em silêncio, aguardando a continuação da história. Os 2 filhos do sábio, Indra e Azura, herdaram seus olhos e corpo, respectivamente. Embora inicialmente se dessem bem, à vontade de Kaguya, o Zetsu negro permaneceu nas sombras, oculto por séculos devido ao poder do sábio. O Zetsu negro acabou manipulando Indra, semeando a discórdia entre os irmãos. Quando Azura herdou o Ninshu, a rivalidade entre os irmãos explodiu em um conflito feroz, dando origem a ciclos intermináveis de guerra. Mesmo após suas mortes, seus chakras reencarnaram em novos hospedeiros, perpetuando sua rivalidade através das gerações. E 1000 anos depois, uma das reencarnações de Indra, Uchiha Madara, uniu o poder dos olhos e do corpo do sábio. Em sua velhice, ele despertou o Rinnegan e interpretou erroneamente a tábua de pedra do sábio, acreditando que o Tsukuyomi infinito poderia salvar o mundo. Esse homem é você, Madara. O tom de Tobirama ficou mais agudo enquanto ele continuava. Zetsu negro, a manifestação da vontade de Kaguya, esperou milênios para colher suas recompensas. Disfarçando-se como a sua vontade, ele garantiu que mesmo na morte, você realizaria seus planos. Ah, e a propósito, a placa de pedra do sábio. O Zetsu negro mexeu nela. O Tsukuyomi infinito não cria um mundo de sonho, ele transforma as pessoas em Zetsu branco, drena seu chakra e ressuscita a própria progenitora do chakra, Otsutsuki Kaguya. Capítulo 114. Quando Tobirama finalmente terminou de contar a longa história, ele dissipou a tela aquosa que protegia o rosto de Madara. Madara, que ficou em silêncio por um longo período, recuperou a compostura o suficiente para falar. Ha. Tobirama, nunca imaginei que você tivesse tanto talento para contar histórias. Talvez você tenha perdido sua vocação de contador de histórias? Ha. A risada de Madara ecoou pelo espaço, seu corpo blindado tremendo a cada risada, as placas metálicas tilintando ruidosamente. No entanto, Tobirama notou algo sutil. Apesar da risada, o olhar de Madara estava trêmulo, evitando contato visual direto. A dúvida criou raízes, mas ele é orgulhoso demais para acreditar plenamente nisso, pensou Tobirama, com um leve sorriso nos lábios ao perceber o estado atual de Madara. Era natural. Qualquer um reagiria dessa maneira. Ouvir que as verdades que haviam considerado sagradas por décadas não passavam de mentiras, uma armadilha elaborada. A maioria das pessoas se renderia ao peso de tal revelação. O que acabei de contar não é uma história. É a verdadeira história do mundo Shinobi. Tobirama agarrou a cabeça de Madara com firmeza, forçando seus olhares a se encontrarem. Seu olhar intenso provocou um arrepio na espinha de Madara. E por que eu deveria acreditar em você? Rosnou Madara, claramente desconfortável com a proximidade e exigindo respostas. Você acredita que o Zetsu branco é uma criação das células do meu irmão e da força vital da estátua de Gedo, correto? Tobirama olhou profundamente nos olhos de Madara. Claro! Os Zetsu brancos foram criados a partir das células de Hashirama e da vitalidade da estátua de Gedo. Não poderiam ser outra coisa. Madara retrucou sem hesitar, com sua convicção inabalável.
Tobirama balançou a cabeça lentamente. Ele foi completamente enganado pelo Zetsu negro, pensou Tobirama sombriamente. E se eu puder provar o contrário? Que prova? Madara o interrompeu, seu tom ríspido e ansioso, revelando seu desespero. Esses olhos, declarou Tobirama. Em um instante, seu Sharingan carmesim se transformou. Suas íris azuis ondularam com anéis negros enquanto a luz profunda e ressonante do Rinnegan iluminava o ambiente. Isto. Como você possui o Rinnegan? A compostura de Madara cedeu. Mesmo ele, após anos de pesquisa e iluminação na placa de pedra do sábio dos 6 caminhos, só o havia despertado no crepúsculo de sua vida. Espere. Isso significa que Hashirama e eu somos reencarnações dos filhos do sábio? Madara ofegou com a mente a mil. Tobirama ergueu a cabeça ligeiramente, saboreando a poderosa sensação da destreza ocular do Rinnegan. Então, com um movimento rápido, bateu a mão no chão. Jutsu de invocação, estátua de Gedo. A terra tremeu violentamente quando uma figura enorme e grotesca surgiu de baixo, com seu rosto sinistro pairando sobre eles. Era a estátua de Gedo, embora seu corpo ainda carregasse as cicatrizes da batalha anterior de Tobirama. Quanto a como consegui esses olhos, isso é um segredo, disse Tobirama com um sorriso malicioso, dando um passo à frente para manipular a estátua de Gedo na frente de Madara. Do corpo da estátua, emergiu uma ponta murcha, pingando o chakra imbuído de sua força vital. Tobirama recuperou um frasco contendo células de Hashirama e o combinou com o chakra. Madara, observando do chão, estava completamente paralisado. Quando o chakra e as células de Hashirama se fundiram, nada aconteceu. Nenhum Zetsu branco surgiu como Madara havia imaginado. Na verdade, os Zetsu brancos que Madara pensou ter criado eram meramente entidades que o Zetsu negro havia escondido dentro da estátua anteriormente. Isso não pode ser. Madara murmurou, tomado pela descrença enquanto se esforçava para se levantar. Ele murmurou para si mesmo, ignorando completamente o Rinnegan de Tobirama. Vendo a turbulência de Madara, Tobirama abriu mão do controle, permitindo que Madara conduzisse seu próprio experimento. Madara repetiu as ações de Tobirama, uma e outra vez, e cada tentativa produzia o mesmo resultado, nada. Ele era implacável, tentando freneticamente replicar o que um dia acreditou ter conquistado. Suas ações beiravam a loucura. Depois de inúmeras tentativas, Madara finalmente caiu no chão, sua alma aparentemente esgotada. Talvez isso por si só não seja suficiente para convencê-lo, disse Tobirama, inclinando levemente a cabeça. Mas tenho outras maneiras de provar. Não precisa. Madara interrompeu com a voz vazia. Sua expressão mudou rapidamente. Choque, arrependimento, fúria, cada emoção se repetindo em sua mente agitada. Ha. Então é assim que termina. Eu, o homem que buscava dominar o mundo, reduzido a um peão nos esquemas de algo nem mesmo humano. Madara riu amargamente, sua raiva aumentando. O Tsukuyomi infinito ao qual dediquei minha vida. O que ele é agora senão uma ilusão vazia? A fúria de Madara atingiu o ápice quando ele pensou em Zetsu negro, o orquestrador por trás de sua vida de trabalho árduo. Tobirama silenciosamente fechou a estátua de Gedo e se posicionou atrás de Madara, enquanto seu Rinnegan retornava ao seu estado de Sharingan. Tobirama, disse Madara, olhando para as montanhas distantes. Não é risível? Meu plano Olho da Lua, no qual apostei minha vida, não passava de uma ferramenta para seres de além dos céus. Só um pouquinho, respondeu Tobirama categoricamente. Qual é então o verdadeiro futuro do mundo Shinobi? Madara refletiu em voz alta, com um raro traço de vulnerabilidade em sua voz. O futuro que você buscou na vida, respondeu Tobirama. Claro que sim. Até Hashirama disse o mesmo agora há pouco. Madara riu baixinho. É quase engraçado que você tenha conseguido mudar os ideais ingênuos do seu irmão. Para unificar o mundo Shinobi e promulgar reformas, declarou Tobirama firmemente. Para suprimir a fonte de todo o caos. Para manter a paz, precisamos de um impedimento perpétuo. Enquanto existirem figuras poderosas, ninguém ousará perturbar a ordem. Nossos verdadeiros inimigos são aqueles que vêm dos céus. Shinobi nada mais são do que rebanhos criados por seres de além deste mundo. Os Zetsu brancos provam isso claramente. Quando chegar a hora, o mundo Shinobi precisará de nós mais uma vez, concluiu Tobirama friamente. Madara deu um sorriso irônico. Se você tivesse sido assim em vida, Tobirama, talvez pudéssemos ter sido amigos. Ainda não é tarde demais, respondeu Tobirama, ficando ao lado de Madara e ficando ombro a ombro. Capítulo 115. Ei, amigo. Você acha que eu faria amizade com o homem que matou meu irmão? Madara inclinou a cabeça levemente, seu olhar penetrante fixo em Tobirama. Posso trazer Izuna de volta à vida. Não através do Edo Tensei, mas através da verdadeira ressurreição, disse Tobirama, dando de ombros e abrindo os braços casualmente. Com o Rinnegan, você tem a habilidade de fazer isso. Mas dada a sua personalidade, você realmente sacrificaria a própria vida para trazer Izuna de volta? Madara zombou, revirando os olhos para Tobirama. A técnica Sansara da vida celestial do Rinnegan de fato tinha o poder de reviver os mortos, mas exigia que o conjurador sacrificasse a própria vida em troca. A ideia de que Tobirama daria a própria vida para conquistar Madara era nada menos que uma piada ridícula. Você não precisará do poder do Rinnegan. Contanto que ainda tenha um pouco do tecido de Izuna, pode ser feito, disse Tobirama, sorrindo confiante. Técnicas para reviver os mortos não eram incomuns no mundo Shinobi, mas aquelas capazes de uma ressurreição completa eram extremamente raras. A maioria exigia uma troca de vida por vida.
Por exemplo, Chiyoji Tsunagakuri criou a técnica proibida reencarnação da própria vida, que utilizava todo o chakra do conjurador para transferir sua força vital para o falecido, alcançando a ressurreição. Essa técnica proibida, juntamente com outros segredos de Tsunagakuri, caiu nas mãos de Konoha após a guerra. Embora fosse verdade que usar tal técnica custaria a vida do conjurador, e se o conjurador não pudesse morrer, um sorriso sinistro surgiu nos lábios de Tobirama, assustando Madara momentaneamente. Seu bastardo astuto, que plano você está tramando agora? Voltando ao assunto. Madara, se eu trouxer Izuna de volta, você vai deixar de lado o ressentimento contra mim, não é? Tobirama endireitou a postura e perguntou. Se você realmente puder trazer Izuna de volta, não me importo em cooperar com você, respondeu Madara com os braços cruzados, exalando sua habitual aura dominadora. Então, combinado. Mas vai levar algum tempo. Enquanto isso, gostaria de convidá-lo a voltar para Konoha comigo, disse Tobirama, estendendo a mão. Madara abaixou a cabeça, perdido em pensamentos. Após um longo silêncio, ele finalmente falou. Você não tem medo que eu destrua sua Konoha? Errado. Tobirama balançou a cabeça, seu tom firme e resoluto. Konoha não é só minha, ou do meu irmão Hashirama. É sua também, Uchiha Madara. Como um dos fundadores originais de Konoha, você não destruiria seu próprio sonho. Madara caiu na gargalhada com as palavras de Tobirama. Tobirama, você mudou muito. Tudo bem. Antes mesmo de você trazer Izuna de volta, eu vou te ajudar por enquanto, declarou Madara. Tobirama se permitiu um leve sorriso. No entanto, se você encontrar o Zetsu negro, eu mesmo quero matá-lo. Quanto ao óbito, deixo com você, acrescentou Madara. Como Tobirama já parecia saber de tudo, revelando até mesmo segredos que o próprio Madara desconhecia, ele não se conteve mais. Revelou até mesmo que havia colocado um selo amaldiçoado no coração de Óbito, concedendo-lhe controle total sobre a vida e a morte do garoto. Concordo, disse Tobirama com um leve aceno de cabeça. Mas, antes disso, ainda havia muitas pontas soltas para resolver. Orochimaru sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Assim que ele travou um combate feroz com Uchiha Itachi, uma enorme construção aquática e um Susanoo totalmente formado pressionaram simultaneamente suas lâminas contra seu pescoço, perguntando se ele se renderia. Isso deve ser um sonho, certo? Esfregando seu Mangekyou Sharingan, Orochimaru arregalou os olhos em descrença. No entanto, as auras avassaladoras eram inconfundíveis. Nem Senju Tobirama nem Uchiha Madara, as duas figuras imponentes à sua frente, poderiam ser ilusões. Não importa o quanto ele tentasse negar, ele foi forçado a admitir a verdade. Uchiha Madara, o próprio louco, havia sido de alguma forma persuadido pelo segundo Hokage. Até mesmo a conexão que Orochimaru tinha com o corpo de Madara foi cortada sem que ele percebesse. Koto Amatsukami. Itachi não perdeu tempo. Quando o choque de Orochimaru o fez baixar a guarda momentaneamente, o genjutsu de Itachi o atingiu. Não. Orochimaru rugiu, seu Mangekyou girando descontroladamente. Os dois entraram em uma batalha dentro do reino espiritual, com seus poderes Mangekyou se chocando. Mas Madara, claramente desinteressado pelo conflito, franziu a testa. Ativou seu próprio Sharingan e lançou um genjutsu em Orochimaru. Num instante, Orochimaru, que estava lutando com unhas e dentes, caiu no chão. Quando ele abriu os olhos novamente, as primeiras palavras que saíram de sua boca foram: Okage-sama. Graças ao status reverenciado de Tobirama na mente de Itachi, Koto Amatsukami modificou apenas uma percepção na mente de Orochimaru. Lealdade inabalável a Tobirama. Assim, o estudioso pervertido e fanático finalmente caiu nas mãos de Tobirama. Okage-sama, é isso? Itachi perguntou, desativando a construção aquática e o Susanoo ao lado de Madara. Este é o Uchiha Madara. Ele retornou a Konoha, explicou Tobirama, fazendo com que os olhos de Itachi se arregalassem em choque. Uchiha Madara. Não é à toa que seu Susanoo é tão grande e seu Mangekyou Sharingan tão poderoso. Aquele homem mascarado que diz ser Madara é, sem dúvida, uma fraude. Itachi pensou consigo mesmo, antes de se curvar respeitosamente a Madara. Antepassado. Você é impressionante, disse Madara com um leve aceno de cabeça, chegando a fazer um raro elogio. O Sharingan nos olhos de Itachi revelou sua identidade instantaneamente, e Madara reconheceu sua força e habilidades Mangekyou como excepcionais. Apesar da relutância do clã em segui-lo no passado, ver um descendente tão capaz lhe trouxe uma ponta de orgulho. Tudo bem, vocês dois. Ainda temos trabalho a fazer, disse Tobirama, olhando para o céu enquanto o sol se punha. O dia havia sido repleto de batalhas implacáveis, o exército Edo Tensei de Orochimaru, os Pen dos 6 caminhos de Nagato e agora Madara. Embora tivesse levado apenas um dia para resolver esses conflitos, Tobirama não pôde deixar de se sentir esgotado. Mas os membros restantes da Akatsuki ainda estavam à solta. E desta vez, não enfrentavam o grupo desorganizado da linha temporal original, mas uma força formidável de shinobi de elite. A tarefa de Tobirama era clara: impedir que seus próprios aliados matassem acidentalmente aqueles que ainda tinham um papel a desempenhar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Orochimaru, leve todos os seus materiais e equipamentos experimentais para Konogakakure. Leve seus subordinados também, mas certifique-se de mantê-los na linha. Aqui, pegue minha kunai do deus voador do trovão e entregue para Nara Shikaku. Ele vai entender.
Quanto ao laboratório da raiz deixado por Shimura Danzou, você ficará responsável por ele a partir de agora. Não interferirei em seus experimentos futuros, mas você está proibido de usar os aldeões como cobaias. Tobirama entregou uma kunai a Orochimaru. Orochimaru assentiu repetidamente antes de desaparecer em um borrão. Tobirama então se voltou para Itachi Uchiha. Desde que fora persuadido a mudar de aliança, Itachi se tornará um verdadeiro burro de carga, participando de quase todas as missões que Tobirama empreendia. Mesmo com o reforço das células de Hashirama, o excesso de trabalho estava cobrando seu preço. Itachi, você trabalhou duro. Descanse um pouco e passe um tempo com Sasuke. Itachi esfregou os olhos cansados e respondeu, entendido antes de desaparecer com alguns passos rápidos de Shunshin. Esse garoto não é ruim, comentou Madara Uchiha, seus olhos seguindo a figura de Itachi que se afastava até que ele desaparecesse de vista. A sensibilidade de Madara ao chakra de Hashirama o fez ficar imediatamente ciente da condição de Itachi. É claro que foi ele quem exterminou o clã Uchiha, comentou Tobirama. Espere, o que você acabou de dizer? A calma inicial de Madara deu lugar ao alarme quando sua cabeça se virou bruscamente em direção a Tobirama, com seu Sharingan brilhando. Embora ele tivesse renegado o clã por tê-lo traído, isso não significava que não tivesse sentimentos por eles. Se Tobirama não desse uma explicação adequada, as coisas estavam prestes a ficar feias. Tobirama suspirou profundamente. O inevitável havia chegado. Mesmo que permanecesse em silêncio agora, Madara acabaria descobrindo ao retornar ao distrito Uchiha. Era melhor explicar tudo de antemão. Respirando fundo, Tobirama começou a recontar a longa e amarga história. As sementes da destruição do clã Uchiha foram plantadas desde a fundação de Konoha. Todo Uchiha que despertasse o Sharingan poderia ser considerado um tanto instável. Desbloquear o Sharingan exigia um trauma emocional intenso. Mesmo o indivíduo mais racional poderia ficar desequilibrado após tal provação. Orgulhosos e seguros de si, os Uchiha eram um grupo difícil de unificar. Nem mesmo o próprio Madara encontrou seguidores dispostos ao deixar a vila. A deserção de Madara também manchou ainda mais a reputação do clã. Apesar disso, o Tobirama original ainda confiou aos Uchiha a polícia de Konoha e até mesmo aceitou Kagami Uchiha como seu discípulo, provando que ele buscava proteger o clã, não aniquilá-lo. No entanto, seus outros alunos, Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura, não conseguiram compreender essa nuance. Eles viam apenas a cautela de Tobirama em relação aos Uchiha e não sua justiça para com eles, e suas ações levaram à repressão implacável do clã. A situação piorou quando a Nove Caudas foi manipulada pelo Sharingan. Os Uchiha não conseguiram limpar seu nome e a desconfiança aumentou. Então o Shizui Uchiha, o mais forte do clã na época, foi vítima dos planos de Danzou, enquanto Itachi, influenciado pela vontade do fogo de Hiruzen, executou o massacre. O clã Uchiha estava condenado. Tobirama terminou sua explicação e lançou um olhar solene para Madara. Você treinou alguns bons discípulos, não é? Madara finalmente disse após um longo silêncio. Eu já matei Danzou e condenei Hiruzen à prisão perpétua, respondeu Tobirama, exalando profundamente. Você é capaz de ressuscitar os mortos, não é? Traga Danzou de volta. Quero fazê-lo entender o preço de mexer com os Uchiha. Madara rugiu, embora sua raiva não fosse direcionada a Tobirama. Ele sabia que a ira de Tobirama sempre fora focada apenas nele, não em todo o clã. E quanto ao Hiruzen, quando retornarmos para Konoha, eu lidarei com ele pessoalmente. Tobirama assentiu. Tudo bem, mas sugiro que poupemos a vida dele. Claro, só os vivos podem realmente experimentar o sofrimento. Madara zombou friamente, um plano sombrio se formando em sua mente. Retiro o que disse sobre Itachi. Que tolo se deixando usar por essa escória. Ele é uma vergonha para os Uchiha. Tobirama reprimiu a vontade de lembrar Madara de sua própria manipulação por Zetsu Negro. Depois Tobirama e Madara procuraram o cadáver de Nagato. Como esperado, embora sentissem chakra residual, seu corpo havia desaparecido, provavelmente recuperado pelo Zetsu Negro junto com o Rinnegan de Madara. Fronteira norte da Terra do Fogo. O campo de batalha, antes furioso, ficou em silêncio. O verdadeiro corpo de Sasori da Areia Vermelha foi despedaçado por Tsunade, que ativou o selo da força de uma centena. Seguindo ordens anteriores de Tobirama, seu núcleo regenerador foi selado em vez de destruído. Deidara, por sua vez, estava furioso. Sua argila explosiva havia sido neutralizada pela liberação de relâmpagos de Kakashi a todo momento. Até mesmo sua tentativa de autodestruição foi frustrada por preocupação com Sasori. Com um braço mutilado por Kamui, ele estava deitado no chão, xingando em voz alta. Seu idiota mascarado. A liberação de relâmpagos é tudo que você tem? Lute comigo com outra coisa. E você, bruxa velha, solte o Sasori logo. Kakashi riu baixinho. Graças às informações de Tobirama sobre as fraquezas da Akatsuki, derrotar esse artista explosivo não tinha sido tão difícil. Tsunade-sama, o que devemos fazer com eles? Kakashi perguntou, olhando para Tsunade, que estava protegendo a forma contida de Sasori. O tio-avô Tobirama disse para mantê-los vivos. Vamos levá-los de volta para Konoha. Não precisa, eu já estou aqui. Tobirama e Madara apareceram juntos, graças à técnica do deus voador do trovão. Capítulo 117. Esses dois são indivíduos perigosos. Trazê-los para Konoha simplesmente não parece seguro. Tsunade coçou o queixo, seu tom carregado de preocupação. Ao lado dela, Kakashi assentiu em concordância.
Todos os membros da Akatsuki eram ninjas rebeldes infames, longe de serem virtuosos. Permiti-los entrar na vila poderia facilmente levar a desastres imprevistos. Além disso, como shinobi de Konoha, mortos pela Akatsuki, poderiam descansar em paz sabendo que seus assassinos seriam bem-vindos na vila. Como as famílias dos mártires poderiam aceitar tal decisão? Não precisa se preocupar com isso, interrompeu Tobirama calmamente. Se estamos falando de indivíduos perigosos, ninguém é mais perigoso que Madara. Enquanto eu estiver aqui, não há nada a temer. Uchiha Madara olhou para ele e então virou a cabeça sem dizer uma palavra. Embora não quisesse admitir, ele de fato havia perdido para Tobirama. Quanto aos nossos camaradas caídos, Tobirama agachou-se, examinando os corpos mutilados dos guardas da fronteira de Konoha, e suspirou enquanto pressionava os dedos na testa. Preserve seus corpos com cuidado. Eu ressuscitarei cada um deles. Ressuscitá-los? Os olhos de Tsunade e Kakashi se arregalaram em choque, enquanto os olhos brilhantes de Sasori mostravam sua intriga. Inicialmente, eles presumiram que a promessa de Tobirama de ressuscitar os mortos era apenas um estratagema para garantir a lealdade de Sasori a Konoha. Mas a confiança inabalável na voz de Tobirama os fez questionar seu ceticismo. Segundo tio-avô, é realmente possível trazer os mortos de volta à vida? A voz de Tsunade tremeu, sua postura normalmente serena se despedaçou enquanto a excitação a percorria. A famosa Sannin agora parecia mais uma criança ansiosa. Se isso fosse verdade então, Navaki e Hashirama, eles poderiam voltar? Kakashi foi afetado de forma semelhante, seus lábios se movendo levemente sob a máscara, como se tivesse inúmeras palavras que desejasse dizer. Rin, Obito, Minato Sensei e Kushina. Será que todos eles conseguiriam retornar à vida? Sim. Observando suas expressões esperançosas, Tobirama pôde facilmente adivinhar os pensamentos que passavam por suas mentes. Isso é incrível. Tsunade deixou o decoro de lado e abraçou Tobirama por trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, acrescentou Tobirama, bagunçando gentilmente o cabelo de Tsunade, reviver os mortos não é uma tarefa simples. Levará tempo. Claro. Tsunade assentiu furiosamente, sua voz abafada quase incoerente. A mera possibilidade de ressurreição era um milagre que valia a pena esperar. Óbito. Kakashi murmurou, esfregando os olhos que estavam ligeiramente úmidos. Se não fosse homem, poderia ter se jogado em Tobirama em sinal de gratidão. Tobirama lançou-lhe um olhar de soslaio, mas não disse nada. Absteve-se de mencionar que Obito ainda estava vivo e que Minato e Kushina haviam morrido por sua causa. Vocês dois, Tobirama gritou, olhando feio para Deidara e Sasori, que estavam parados, andem e reúnam os corpos daqueles que vocês mataram. Sim, líder. Deidara saiu do seu transe, agarrou Sasori e começou a limpar o campo de batalha. Tsunade e Kakashi fiquem de olho neles. Madara e eu temos algo para resolver. Tirando Tsunade de cima de si com delicadeza, Tobirama deu suas instruções. Entendido, os dois responderam em uníssono. Madara, vamos. Colocando a mão no ombro de Madara, Tobirama os teletransportou para longe. Fronteira leste do País do Fogo. Enquanto isso, na fronteira leste, a batalha de Jiraiya e Might Guy contra Kizami Oshigaki e Kakuzu estava chegando ao fim. Ou melhor, a luta foi unilateral, com Kizami e Kakuzu completamente superados. Kizami, conhecido por suas enormes reservas de chakra e pela lâmina devoradora de chakra Sameada, viu-se desamparado. Jiraiya, no modo sábio, usou Senjutsu imbuído de energia natural, tornando seu chakra inútil para Kizami. Quanto a Might Guy, o cara estranho de corte tigela que Kizami subestimou, ele se revelou uma potência de taijutsu, capaz de desferir socos ferozes que evaporavam as técnicas de liberação de água de Kizami. O manto da Akatsuki de Kizami estava em farrapos, seu corpo musculoso coberto de feridas. Sem a habilidade de Sameada de curá-lo, ele já teria caído há muito tempo. Kakuzu não se saiu melhor. Todos os 4 monstros do seu coração foram destruídos pelo tigre matinal de Gai, deixando-o caído no chão, quase morto. Renda-se. Seu camarada já foi derrotado, disse Jiraiya, sua figura imponente avançando em direção a Kizami. Interiormente, ele não conseguia deixar de se maravilhar com as informações fornecidas por Tobirama. Se não fosse pela experiência pessoal, Jiraiya jamais teria acreditado que alguém pudesse sobreviver com 5 corações, sendo necessário destruir cada um deles para matá-lo. Quanto a Kizami, a chamada fera sem cauda, suas habilidades de absorver chakra com sua espada e sua resistência eram surpreendentes. Graças ao aviso de Tobirama, Jiraiya ativou o modo sábio no início da batalha, pegando Kizami desprevenido. Com o taijutsu avassalador de Gai, eles finalmente levaram Kizami à beira da derrota. Ladeado por Jiraiya e Gai, Kizami foi encurralado. Que pena, murmurou Kizami, exibindo um sorriso autodepreciativo que revelou seus dentes de tubarão. Parece que não vou conseguir ver esse mundo perfeito e falso. Talvez a morte seja o fim mais adequado para alguém como eu, com as mãos manchadas de sangue. Madara-sama, se seu plano der certo, por favor, crie esse mundo perfeito. Antes que Jiraiya e Gai pudessem reagir, Kizami levantou Sameada bem alto, com a intenção de acabar com a própria vida. Bom, um chute repentino lançou Kizami ao chão, interrompendo sua ação. Ao mesmo tempo, Kakuzu, que se fingia de morto e tentava escapar, se viu cara a cara com um par de Sharingans vermelho-sangue. Parece que chegamos a tempo. Tirando a poeira de suas vestes, Tobirama apareceu diante do grupo. Okage-sama. Jiraiya e Gai rapidamente contiveram Kizami, amarrando seus membros.
Tobirama Senju. Kizami rugiu, com os olhos cheios de fúria. Ele sabia muito bem o que o esperava nas mãos do inimigo. Todos os segredos da Akatsuki em sua mente provavelmente seriam revelados. Kizami, por que se sacrificar por um plano falso? Tobirama comentou, lançando-lhe um olhar compassivo. Então, virando-se para Uchiha Madara, que arrastava um Kakuzu subjugado atrás de si, Tobirama acrescentou: Madara, apresento-lhe um dos seus supostos seguidores. Seguidores? Madara franziu a testa, confuso, mas logo percebeu a verdade. Claramente, Obito havia recrutado subordinados sob seu nome. Diante do próprio Madara, Kizami finalmente aceitou a realidade. O plano Olho da Lua estava morto. Resoluto como sempre, ele jurou lealdade ao verdadeiro Madara, jurando mudar o verdadeiro mundo Shinobi. Quanto a Kakuzu, a persuasão estratégica e as promessas de Tobirama o levaram a concordar em servir como primeiro-ministro das finanças de Konoha. Com isso, os membros restantes da Akatsuki, exceto Konan e Obito, foram todos recrutados para Konoha. Capítulo 118. Depois que tudo se acalmou, Tobirama reuniu a multidão atrás dele e ativou o jutsu do deus voador do trovão. Um intenso clarão de luz azul depois, o grupo desapareceu sem deixar vestígios. Momentos após sua partida, sussurros surgiram de debaixo da terra. Você viu aquilo? Sim, eu vi. Viu o que exatamente? Eu vi Senju Tobirama, Lord Madara, Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Sasori, Deidara, Kizami e Kakuzu. Você está lendo um cardápio, ou algo assim? Devemos relatar isso ao Obito? Setsu Negro disse que não há necessidade. Por que ouvi-lo? Porque ele é a encarnação da vontade do Senhor Madara. Mas o Senhor Madara não foi embora com Senju Tobirama? Dois Etsus brancos emergiram do chão, discutindo enquanto se afastavam. Konogakakuri, escritório do Hokage. Embora já fosse noite, o prédio do Hokage permanecia bem iluminado, com silhuetas de funcionários ocupados passando rapidamente pelas janelas. Shikaku-sama, Kerigakuri enviou uma mensagem urgente. Um agente da Anbu irrompeu pela porta, segurando um envelope lacrado sob múltiplas camadas de proteção. Nara Shikaku estava sentado na cadeira do Hokage, com sua mesa cheia de documentos que quase chegavam ao seu peito. Ao ouvir a menção de Kerigakuri, ele superou a exaustão e se levantou para pegar a carta. Os termos ásperos que Tobirama havia ditado a Kerigakuri durante a reunião de alguns dias atrás ainda estavam frescos em sua mente. Eles obedeceriam? Ou se recusariam? Com uma mistura de expectativa e inquietação, Shikaku abriu o envelope e examinou o conteúdo na velocidade da luz. Momentos depois, um sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Kerigakuri aceitou. Eles cederam às exigências de Konoha. Isso, no entanto, não foi totalmente inesperado. Afinal, o Hokage deles era praticamente sobre-humano. Mas o agente da Anbu não foi embora depois de entregar a mensagem. Em vez disso, continuou. Shikaku-sama, Komogakuri mobilizou suas forças. Mais cedo hoje, o quarto Raikage, declarou publicamente guerra a Konoha. O daimyo da Terra do Relâmpago apoia totalmente esta decisão, chamando-a de uma guerra justa de defesa nacional. Vários pequenos países vizinhos também juraram lealdade a Komogakuri. Shikaku demonstrou pouca reação, como se esse acontecimento estivesse dentro de suas expectativas. Afinal, a exigência de Tobirama de que o Raikage entregasse pessoalmente sua cabeça e entregasse seus Jinchuriki era um insulto que nenhuma vila poderia tolerar, muito menos o temperamental Raikage. Entendo. Dispensado. Dispensando o agente da Anbu, Shikaku esperou até que a sala estivesse vazia antes de começar a andar ansiosamente. O Hokage se aventurou para enfrentar ninguém menos que o Rinnegan, os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos. Quem não ficaria preocupado? Para piorar a situação, havia o Edo Tensei de Orochimaru e a possibilidade muito real de Uchiha Madara ressuscitar. Embora Shikaku confiasse nas habilidades de Tobirama e do primeiro Hokage, a vila estava vulnerável. Com todos os combatentes de alto nível de Konoha desaparecidos, qualquer ataque poderia significar um desastre. Como se convocado por seus pensamentos, um zumbido de chakra percorreu o escritório. Num piscar de olhos, Tobirama e sua comitiva se materializaram na sala. Hokage-sama, você finalmente voltou. Shikaku exalou aliviado. Seu alívio, porém, durou pouco, pois avistou o grupo atrás de Tobirama. Vários deles claramente não eram do tipo heróico. Membros do clã Nara? Uchiha Madara arqueou uma sobrancelha, o reconhecimento brilhando em seus olhos vermelhos enquanto ele observava o cabelo espetado de Shikaku. Ele é Uchiha Madara. Tobirama se inclinou para sussurrar, relatando os eventos do dia. Enquanto a expressão de Shikaku alternava entre descrença, preocupação e resignação, ele finalmente processou um monumental despejo de informações. Lançando outro olhar cauteloso para o grupo heterogêneo, ele suspirou. A essa altura, já estava acostumado com a tendência de Tobirama de arrastar elementos rebeldes de volta para a vila. Tobirama, este é Kakuzu, seu novo ministro das finanças. Tobirama apresentou Kakuzu, visivelmente desconfortável, segurando-o firmemente pelo ombro. Kakuzu inicialmente resistiu à ideia, mas com uma lâmina em sua garganta e a promessa de supervisionar todo o tesouro de Konoha, sua ganância finalmente venceu. Ministro das Finanças? Desde quando temos um? Murmurou Shikaku, cético. Desde hoje. E este é Deidara, chefe do departamento de explosivos, continuou Tobirama, arrastando o artista loiro. E aqui está Sasori, chefe do departamento de mecanização. Esses dois são Madara e seu associado, Kizami. Eles ainda não têm departamentos.
Após apresentações exaustivas, Tobirama encarregou Shikaku de providenciar acomodações e tarefas para os recém-chegados. Deidara, no entanto, importunava Tobirama incansavelmente para que lhe ensinasse novas técnicas explosivas. Cansado, Tobirama lhe entregou a técnica com um severo aviso para nunca usá-la na vila. Complexo Uchiha. Os vastos terrenos do clã Uchiha estavam silenciosos, exceto pelo brilho de uma casa. Sasuke, a missão de hoje foi difícil? Itachi perguntou gentilmente, colocando uma fatia de carne de porco na tigela do irmão mais novo. O guerreiro frio e implacável se foi. Em seu lugar estava um irmão mais velho, gentil e atencioso. Estava bom. O olhar de Sasuke percorreu a refeição, sua expressão distante. Depois que Itachi retornou à vila e revelou a verdade por trás de suas ações, Sasuke quase desabou sob o peso das revelações. O ódio e a tristeza o consumiam, mas também o amor e o sacrifício demonstrados por Itachi. Com apenas 12 anos de idade, o choque de descobrir a verdade despertou seu Mangekyou Sharingan. Se não fosse pelo apoio de Naruto e Gaara e pelo fato de que o Hokage já havia lidado com Danzou e Hiruzen, Sasuke poderia ter buscado vingança contra a própria Konoha. Embora o relacionamento deles ainda estivesse tenso, Sasuke começou a aceitar Itachi novamente. Observando a expressão inquieta do irmão mais novo, Itachi abaixou a cabeça, sentindo-se culpado. Era culpa dele que Sasuke tivesse que suportar tanto. Aqui, Sasuke silenciosamente lhe entregou um lenço. Virando-se, Itachi viu os olhos marejados de Sasuke. Perdoe-me, Sasuke. Não demorou muito para que os dois irmãos estivessem se abraçando e suas emoções transbordassem. O momento emocionante não durou. Madara, acho que estamos interrompendo alguma coisa, murmurou Tobirama, parando no meio do caminho enquanto abria a porta. O que poderíamos estar interrompendo? Madara passou rapidamente, abrindo a porta completamente. Izuna? Madara congelou, seu olhar fixo no rosto de Sasuke. Capítulo 119. Tão parecidos. Tão parecidos. Como pode haver duas pessoas no mundo que sejam tão parecidas? Uchiha Sasuke parecia quase idêntico ao Uchiha Izuna, como se tivesse sido esculpido no mesmo molde. Até Madara, em um momento de distração, confundiu Sasuke nos braços de Itachi com seu próprio irmão mais novo. Mas só por um instante. Madara se recompôs rapidamente. Não era seu irmão, apenas alguém que tinha uma semelhança incrível. Hokage-sama. E o primeiro ancestral Madara? Itachi, reconhecendo os visitantes, recompôs-se rapidamente e ajustou sua postura. Cutucou Sasuke para que se sentasse corretamente também, com suas maneiras impecáveis. É o Hokage? Sasuke lançou um olhar furtivo para o homem que havia conseguido convencer Itachi a retornar à vila, com os olhos cheios de curiosidade. Enquanto Sasuke estudava Tobirama Senju, Madara estudava Sasuke por sua vez. Impressionante. Para alguém da idade dele ter esse nível de poder ocular, ele me lembra Izuna em seu auge, murmurou Madara, seu olhar penetrante examinando Sasuke da cabeça aos pés, ocasionalmente balançando a cabeça em aprovação. Aquele escrutínio intenso irritou Sasuke, mas ciente da presença do Hokage, ele apenas bufou suavemente. Itachi, perdoe a intromissão. Tobirama agarrou Madara, cuja atenção ainda estava fixada em Sasuke, e o levou até a mesa de jantar. Ancestral Madara, presumo que lhe faltem acomodações adequadas? Itachi percebeu as intenções deles e se dirigiu a eles diretamente. Como antepassados do clã Uchiha, nossas terras ancestrais estão sempre abertas para você. Madara bufou, mas deu um pequeno aceno de cabeça sinalizando sua concordância. Ancestral dos Uchiha? Ele? Sasuke murmurou com ceticismo, olhando para Madara. Por que Itachi demonstrava tanto respeito por alguém tão descaradamente desconfiado? Sasuke, tenha modos. Itachi rapidamente cobriu a boca de Sasuke. Afinal, este era o fundador do clã Uchiha. Até a personalidade dele lembra a de Izuna quando jovem refletiu Madara, achando Sasuke cada vez mais cativante. O pensamento despertou ideias peculiares dentro dele. Mais tarde, depois que Tobirama finalmente resolveu os problemas de alojamento de Madara, ele retornou ao escritório do Hokage. Ele riu baixinho, imaginando Sasuke sob a tutela de Madara, uma situação que Itachi inesperadamente facilitou. Suas reflexões foram interrompidas por uma carta aberta em sua mesa. Para o Hokage de Konogakakure do 5º Mizukage Meiteru. A carta era breve. Kirigakure havia aceitado a primeira condição proposta por Tobirama. Eles se submeteriam à autoridade de Konoha. Tobirama demonstrou pouca reação. O resultado estava dentro das suas expectativas. Com o apoio de Madara e o poder do Rinnegan, unir todo mundo Shinobi não era mais um sonho distante. Alianças e subjugações logo seriam relíquias do passado. Enquanto isso, em outros lugares. Droga! Aquele velho bastardo do Tobirama até trouxe o primeiro Hokage de volta para proteger os Jinchuriki. Uchiha Obito, arrancando sua máscara espiral em frustração, fervia de raiva. A incapacidade de obter os Jinchuriki tinha consequências que ele ainda não conseguia compreender. Madara, ressuscitado por Orochimaru, havia sido derrotado por Tobirama. Agora, Madara reunia as bestas com cauda com força incontrolável para iniciar o Tsukuyomi infinito. O plano Olho da Lua não tinha mais nenhuma conexão com Obito. Ele havia sido deixado de lado, um mero forasteiro naquele grande esquema. Enquanto ele mergulhava em seus pensamentos, o chão à sua frente começou a ondular. Dele emergiu Zetsu negro. O que você quer? Obito lançou um olhar frio para o intruso, com hostilidade evidente.
Nagato está morto. Estes são os Rinegans dele. Zetsu Negro, ignorando a animosidade de Obito, apresentou o par de olhos. O brilho roxo do Rinnegan, ondulando de poder, iluminou a caverna apertada. Zetsu Negro também estava frustrado. Seus planos estavam em ruínas. Ele esperava controlar Nagato para reviver Madara após Tobirama ser selado. Em vez disso, Tobirama esmagou Madara completamente. Pior ainda, Madara parecia ter chegado a algum tipo de acordo com Tobirama, deixando Zetsu Negro apenas com Obito para manipular. Madara pode ter sido colocado sob o comando de Koto Amatsukami por Tobirama, especulou Zetsu Negro em voz alta. E como a vontade dele se materializou, você não deveria segui-lo? Retrucou Obito com um tom cheio de sarcasmo. O sonho de Madara sempre foi o plano Olho da Lua. Controlado ou não, essa vontade não vacilou. Zetsu Negro se inclinou com a voz conspiratória. O plano dará certo, Obito. Você é o único destinado a criar o novo mundo perfeito. Obito enrijeceu-se à menção de um novo mundo, um mundo com Rin. Ele tocou a cicatriz no rosto, tremendo levemente. Tudo bem. Obito arrancou o frasco contendo o Rinnegan das mãos do Zetsu Negro, com a voz resoluta. Zetsu Negro sorriu ironicamente. Prisão de Konogakakure. Senju Tobirama. Se você tiver coragem, me deixe sair. Vou oferecê-lo a Jashin-sama como sacrifício. A cabeça desencarnada de Idan rugiu desafiadoramente, sua voz ecoando na cela escura. Sustentado por refeições regulares, ele ainda tinha energia suficiente para gritar. Perto dali, seu torso acorrentado descansava, intocado. Os shinobi de Konoha de plantão não deram a mínima. Estavam acostumados com as explosões de Idan há muito tempo, sabendo que ele acabaria se acalmando. Tobirama. Quando eu? Quando você o quê? A voz fria assustou Idan. Tobirama pairava sobre ele, alto e imponente. Maldito seja. Vou te esfolar vivo. Idan rosnou com os olhos ardendo de fúria. Ouvi dizer que você não pode morrer, Tobirama comentou calmamente, ignorando a ameaça. Ah, com medo agora? Quando você morrer, eu vou cavar sua cova e profaná-la. Idan riu loucamente, sua imortalidade alimentando sua bravata. Imortal, hein? E se eu jogar sua cabeça numa latrina? Você ainda estaria vivo, não é? O olhar gélido de Tobirama o perfurou, e suas palavras causaram arrepios na espinha de Idan. O que você está planejando? Idan gaguejou, sua bravata vacilando. Se você for realmente imortal, poderá passar a eternidade comendo imundície e bebendo lixo. 100 anos, 1000 anos. O que acha? O tom de Tobirama permaneceu inalterado, mas a ameaça era inconfundível. Não. A cabeça de Idan balançou violentamente, as correntes chacoalhando enquanto ele entrava em pânico. Existe outra opção. Trabalhe para mim. Certo. Diga-me quem eliminar, e eu o eliminarei. Idan exclamou, ansioso para evitar seu destino cruel. Não preciso que você mate ninguém. Preciso que salve alguém. Tobirama soltou as correntes que prendiam a cabeça e o torso de Idan, reconectando as peças com precisão. Capítulo 120. Ha. Jashin nunca se curvará. Tobirama morra. Tendo acabado de se libertar do controle, Idan imediatamente se tornou hostil, investindo contra o ombro de Tobirama com os dentes à mostra. Que tipo de piada era essa? Eles realmente achavam que Idan, o grande servo de Jashin, passaria a vida comendo imundície e bebendo lixo? Os seguidores de Jashin matam, eles não salvam. Seu plano era simples, pegar o sangue de Tobirama e oferecê-lo a Jashin-sama. Certamente tal tributo agradaria imensamente a grande divindade. Com a boca bem aberta, suas mandíbulas quase alcançavam suas orelhas, pronto para cravar seus dentes afiados na carne. Estrondo. Mas em vez de sentir o gosto de sangue, a cabeça de Idan foi recebida com o punho de Tobirama. O impacto fez a cabeça recém-recolocada de Idan voar, rolando pelo chão antes de finalmente parar. Tenho sido gentil demais com você? Flexionando o punho, Tobirama deu um passo à frente, colocando o pé na cabeça de Idan. Aplicou pressão, e o som de ossos do crânio se quebrando ficou mais alto. Não. Tobirama-sama. Senhor Tobirama. Eu estava errado. Eu farei o que você quiser que eu faça. A boca ensanguentada de Idan implorava por misericórdia. É mais ou menos assim. Pegando a cabeça ligeiramente deformada, Tobirama ativou a técnica do deus voador do trovão. Laboratório subterrâneo da raiz. Desde o retorno repentino de Orochimaru à vila com o selo do Hokage em mãos, Shikaku Nara entregou toda essa área a ele. Sob a influência de Koto Amatsukami, Orochimaru não perdeu tempo. Seus laboratórios espalhados pelo mundo ninja já estavam sendo realocados. Com exceção de Kimimaru e Kabuto, a maioria dos subordinados de Orochimaru foi deixada para trás em Otogakure. Embora confuso sobre o motivo pelo qual Orochimaru parecia uma pessoa completamente diferente depois de apenas uma viagem, seus seguidores não tiveram escolha a não ser obedecer. Naquele momento, Idan jazia imobilizado em uma mesa cirúrgica, com os membros firmemente presos por grossas correntes de ferro. Os ferimentos suturados em seu corpo já haviam cicatrizado. Hokage-sama, devo admitir que eu queria estudá-lo há muito tempo, disse Orochimaru, lambendo os lábios, fascinado pelo espécime que Tobirama havia entregado. Esse não é o objetivo principal. Sua tarefa é ensinar esse jutsu a Idan. Claro, contanto que não atrapalhe o andamento, vou satisfazer minha curiosidade. Tobirama entregou um pergaminho a Orochimaru, que o abriu com visível intriga. A própria vida é reencarnação.
uma técnica proibida que usa todo o chakra do usuário como meio para transferir força vital e ressuscitar os mortos. Uma técnica inédita que deixou Orochimaru visivelmente emocionado. Você quer que Idan use esse jutsu? Os olhos de Orochimaru se estreitaram, já adivinhando a intenção de Tobirama. Usar um imortal para executar um jutsu que garante a morte foi nada menos que genial. Exatamente. Sua imortalidade o torna o candidato perfeito para uma técnica que mata o usuário. Tobirama deu um sorriso fraco, seu intelecto aguçado em plena exibição. Se o experimento fosse bem sucedido, ele poderia encenar uma grande cerimônia de ressurreição. Que jutsu você está me pedindo para executar? Idan, grogue pela anestesia, sentou-se na mesa. Orochimaru silenciosamente lhe entregou o pergaminho. Idan abriu, e não conseguiu entender uma única palavra. Se ele tivesse inteligência suficiente para entender jutsus proibidos, ele não dependeria somente de taijutsu em lutas. Esta é a reencarnação da própria vida, explicou Tobirama, detalhando o propósito e o custo do jutsu. O quê? Você quer que eu sacrifique a minha vida para salvar outra pessoa? De jeito nenhum. Nunca. Prefiro apodrecer no esgoto. O rosto de Idan escureceu imediatamente. Comparado à morte, comer sujeira não parecia tão ruim. Você está sempre se gabando da sua imortalidade, não é? Ou será que tudo isso é mentira? Ou talvez, você não confie mesmo no seu tal Jashin-sama. As palavras zombeteiras de Tobirama o atingiram, e Idan, como um animal provocado, ficou agitado. A imortalidade concedida por Jashin-sama é real. Como seu fiel seguidor, eu jamais morrerei. Desafiado em sua fé, o fervor de Idan reacendeu. Nesse caso, do que você tem medo? Faça o jutsu para mim 1000 vezes e eu lhe concederei a liberdade. E não só isso, eu até ajudarei a espalhar os ensinamentos de Jashin. Que tal? O tom persuasivo de Tobirama estava cheio de tentação. Bem, Idan hesitou, claramente vacilante. Pense nisso. Quando Jashin vir quantos seguidores você trouxe para a causa dele, ele certamente o recompensará grandemente. Idan fechou os olhos, como se estivesse se imaginando como líder supremo de incontáveis devotos Jashin, agindo como emissário da divindade. Negócio! Ao ver isso, os lábios de Tobirama se curvaram em um sorriso sutil. Contanto que Idan cooperasse temporariamente, seu plano poderia prosseguir. Quanto a cumprir sua promessa. Que piada! Onde ele encontraria 1000 cadáveres para Idan reviver? Depois de instruir Orochimaru a treinar Idan adequadamente no jutsu, Tobirama se retirou para um local isolado para testar seu novo poder. Refletidos na superfície da água estavam olhos azuis com padrões negros ondulados, o Rinnegan único pertencente a Tobirama Senju. Sentindo o imenso poder irradiando de suas pupilas, o rosto de Tobirama mostrou um raro toque de satisfação. O Rinnegan concedeu domínio sobre as 5 naturezas básicas dos chakras em um instante. Para alguém como Tobirama, já proficiente nelas, foi um aprimoramento poderoso. Ao contrário de Nagato, que precisava de treinamento para dominar as habilidades do Rinnegan, Tobirama as compreendia sem esforço. Shiha Tensei, Banshou Tenin, Shibaku Tensei, a criação das marionetes dos 6 caminhos e a técnica Sansara da vida celestial, ele compreendeu essas técnicas em poucos instantes. Assim como Limbo, cadeia da fronteira de Madara e a Menotejikara de Sasuke, o Rinnegan de Tobirama também possuía um dojutsu único. Hora celestial Shinobi, nada mal. Examinando as habilidades de seu Rinnegan, o sorriso de Tobirama se aprofundou. Se ele enfrentasse Madara sem o Rinnegan agora, ele provavelmente conseguiria até mesmo impedir a ativação do Susanoo. Uma vez que ele reuniu todas as 9 bestas com cauda, Tobirama se tornaria o segundo indivíduo, depois do sábio dos 6 caminhos, a possuir tanto o corpo quanto os olhos do sábio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.